liberdade cristã, a depravação total e o livre-arbítrio, tá bom? Vamos começar a nossa aula. Os irmãos que estão ao redor, que vai participar, se aproximem, por favor. Pecado e o livre-arbítrio. Abram, por favor, em Romanos capítulo 5, versículo 12. Pronto, em Romanos, eu coloquei aí esse leão, porque esse leão para representar aí a fera, né? Pecado é fera, é terror. Ninguém para na frente do leão, né? Alguns representam como Jesus, mas o sentido aí para dizer que também lá, mas na Bíblia nem sempre leão é representado como Jesus, não, né? É o diabo. O diabo, nosso adversário, anda ao redor, bramando como leão, procurando quem quer tragar. Então eu coloquei o leão ali para mostrar que o pecado, ele é destrutivo. Ninguém para na frente do leão, na relva, e vai sair inteiro de lá, né? Só Davi que tinha uma arte de matar leão, mas Davi era prudente. Então o texto de Romanos diz assim, irmãos. Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Rapaz, vocês estão com os olhos muito bons, viu? Eu daí não consigo ver essa letra não, viu? Não consigo não, preciso de ajuda. Vocês estão bem. Tá vendo? Então, ó, portanto, assim como por um só homem entrou um pecado. Que homem foi esse? Quem? Adão, pecado original, né? Então vocês entendem que o pecado afetou toda a humanidade? Quem pode me dizer como foi que o pecado afetou toda a humanidade? Sim, diga aí, meu filho, levanta aí e fale alto. A morte passou a todos os homens. Então todos os homens que nasceram desde Adão estão debaixo dessa lei? Sim? Quem não pensa que está debaixo dessa lei? Faz assim um sinal para eu jogar o sapato daqui. Olhe, porque há quem pense que as pessoas que nascem não estão debaixo dessa lei. Então são chamados pelagianos. Eu já falei um pouquinho sobre isso. Então, o crente pelagiano, Pelágio foi um grande servo do passado, mas ele concebia que o pecado original de Adão não afetou diretamente a raça humana, todas as gerações. Ele dizia que o pecado era um deslize, como uma casquinha de banana que você podia pisar ali e derrapar, mas não significava que esse pecado já vinha de Adão, desde Adão, não era uma consequência de uma alma depravada. Pelágio dizia que os homens não tinham a corrupção do pecado nas suas almas. O homem decide acertar ou não. Então a concepção arminiana, ela está enviesada também com a concepção pelagiana. E os semi-pelagianos, o que diziam? Não, peraí, então esse negócio não está sendo muito compreendido pelos ortodoxos, vamos ver aqui o meio termo para melhorar isso aqui. Então eles diziam, os homens são depravados, sim, mas nem todo o pecado de Adão, ou toda aquela depravação hipersilitre acompanhou toda a raça humana. Então eles davam um meio termo para justificar e ficar de boa, digamos assim, com aqueles que entendiam que o homem tem liberdade de escolher entre o bem e o mal,
em escolher a Jesus, aceitar a Jesus ou não aceitar a Jesus. Então, eles entregavam esse meio termo. Mas o texto está dizendo que por um só homem entrou o pecado no mundo. Então, embrionariamente falando, os homens estão em Adão. Todos os homens que nascem embrionariamente estão em Adão. Ou seja, ele é o nosso pai. Ele realmente, por causa do seu ato, nós nascemos escravos no pecado. Não tem jeito. Todos nós, todo ser humano nasce escravo no pecado. Estou aqui tentando puxar na cabeça. Sim. 2 campos de pensamento com relação à vida, à geração da vida. Há um campo de pensamento na teologia que diz assim: o ser humano é criado dentro do termo do criacionismo. Não é no criacionismo da área da criação do cosmos, porque você tem o evolucionismo e você tem o criacionismo na área da criação cosmos. Mas não é isso não, é o termo criacionismo que está dentro da geração do homem, da antropologia, podemos assim dizer, o estudo do homem, teológico sobre o homem. E o criacionismo diz assim: o homem veio de Deus, todos os homens vêm de Deus. Deus dá o espírito ao corpo no ventre da mulher, assim, resumidamente falando, as almas vêm de lá e entram no ventre. É assim que Deus ordena. Eles pensam mais ou menos assim. Mas tem um outro campo dentro da ortodoxia também que examinam esses pontos. É bom os irmãos saberem, e eles não impactam na salvação ou não do indivíduo. Esse outro campo, que não é o criacionismo, é o traducionismo. Traducionismo pensa a vida como? E ela se encaixa muito mais em outros textos bíblicos, e justamente essa questão do pecado original se encaixa muito bem nesta doutrina chamada traducionismo. Por quê? Porque o traducionista, o crente que crê de maneira neste ensino do traducionismo, ele acredita assim: todo o homem é que concede a alma. Ou seja, a alma é passada pelo homem. O homem, embrionariamente, estamos em Adão. Então isso se encaixa perfeitamente com a doutrina da queda do pecado. E quando a ciência também estudando, ela encontra que há uma raiz genética que cruza todos os homens. Independente que um tenha o olhinho puxado, a gente tem a cor mais escura ou a cor mais clara, há uma condição genética que cruza todos, porque todos estão embrionariamente em Adão. E uma vez embrionariamente em Adão, nós nascemos neste mundo governados por uma lei do pecado, da queda que Adão realizou. Então, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou, a todos, assim, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tem alguma dúvida aí? Está tranquilo? Até esse pontinho aqui que eu trouxe para vocês? Fazer escolhas. Então, vendo assim que o homem tem essa consequência, assumiu essa consequência de Adão, a gente faz escolhas. Tem como fazer escolhas? O que vocês acham? Vamos lá, gente. Tem? Vamos fazer escolhas? O livre-arbítrio? Deixa eu voltar aqui. Calma, deixa a irmã falar. Calma, velho. Pecado e o livre-arbítrio, né? Deixa a irmã falar. Podem falar. A gente está aqui para ouvir e para... Vou tentar, né? Então, tem escolhas. A gente faz escolhas. Vamos ampliar isso aqui? Geralmente, as pessoas
pensam que a capacidade natural que o ser humano tem de fazer escolhas, ou seja, tem escolhas, geralmente a capacidade natural que os homens têm de fazer escolhas no seu cotidiano sejam aquilo que normalmente chamam de livre-arbítrio. Opa! O exercício, calma, vamos lá. Geralmente, estou repetindo, geralmente a condição natural que os seres humanos têm de fazer as suas escolhas, as pessoas acabam na grande massa, abarcando isso para o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma coisa, livre escolha é outra. Entende? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso aqui. Todo mundo aqui tem liberdade de escolhas. Mas a gente vai entender aqui essa questão do livre-arbítrio. O exercício comum da vontade não foi erradicado com a queda do homem. Lembra da queda, da consequência do pecado? O homem caiu, Adão caiu e por consequência, o que aconteceu? A morte passou a todos os homens. Então houve uma depravação, uma deformação. O pecado, aquela fera, o pecado, ele deformou, decodificou, desconectou o homem de Deus e desfigurou o homem. O homem foi desfigurado pelo pecado. Então, só que o exercício comum da vontade que temos não foi erradicado com a queda do homem. Mesmo com a queda, a gente ainda possui essa capacidade violada, mas possuímos. A Bíblia nos diz que nós somos feito imagem e semelhança de Deus. O que é ser imagem e semelhança de Deus? Quem arrisca dizer aí? Oi? Bem, mal, o que mais? Um ser como assim? Vamos lá. Geralmente, quando a gente pensa assim, imagem e semelhança, isso neste ponto do sentido que o exercício comum da vontade não foi erradicado com a queda do homem. Então, na queda do homem, eu disse que o ser humano sofreu algumas deformações. Não é, Pedrão, que eu falei aqui? Só que a gente, às vezes, aí eu estou chamando aqui a questão do pensamento de imagem e semelhança de Deus. Geralmente, quando a gente fala de imagem e semelhança de Deus, o que logo vem em nossa mente, um grande espelho, a gente enfrenta um grande espelho e imagem e semelhança de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus tem a mesma forma que eu. Pelo menos forma. Não é assim. Não é isso que o texto está dizendo, imagem e semelhança. Quando Deus falou lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus estava falando ali que o homem possuiria, o ser homem, a criatura homem, seria confeccionado ali por Deus, pó da terra, como vocês sabem já, mas o homem receberia algo que toda a criação não receberia, distinto. Então o homem tem cognição, ele pensa, ele tem raciocínio. Os animais e toda a criação inanimada não possui cognição. Deus é cognoscível. Incompreensível, porque a gente não consegue compreendê-lo com profundidade, mas ele é o ser espiritual infinitamente sábio. E Deus compartilhou algumas coisas dos seus atributos aos homens, que são chamados de atributos comunicáveis. Então, sabedoria e conhecimento é um atributo que Deus comunicou a nós. Então, Jorlando está lá no trabalho dele, sendo perito no que faz. Sabedoria e conhecimento é um atributo que Deus deu à criação, chamado Jorlando, né? Homem. Então, Deus deu cognição a Jorlando, deu cognição a você, para você ser imagem e semelhança de Deus, porque Deus é cognoscível. E também deu domínio. Deus não disse que o tubarão tem que dominar, ou que o cachorro deve dominar. Deus disse que o homem dominaria tudo no céu, ali, toda a criação de aves, de animais, de tudo, ele dominaria. Então, Deus compartilhou da autoridade dele para o homem e disse que o homem teria autoridade e exerceria a autoridade da criação. Então, imagem e semelhança de Deus, não esqueçam nunca mais, tá bom?
Imagem e semelhança, quando você vê isso no texto bíblico, significa que Deus deu ao homem cognição, sabedoria, inteligência, e deu a ele também domínio, controle. Ele domina. Isso é imagem e semelhança. Ele deu à criação. Isso foi perdido por causa do pecado? Foi ou não foi? Por que não foi? Porque logicamente você, para responder essa minha pergunta, você teve que usar a sua cognição. Você teve que usar a imagem e semelhança de Deus. E você também é pai e é mãe, você domina sobre seus filhos. Você tem autoridade no seu trabalho. Você tem autoridade na igreja. Então, nós possuímos a imagem e semelhança de Deus, mesmo com a queda do pecado. Mas a gente usa isso, ou a gente tem isso de maneira maculada. Porque Joana não consegue ser completamente sábia como poderia ser. E nem eu, né? Porque o pecado faz parte da nossa natureza. E a gente não consegue dominar tudo. Né? Então, aí, irmãos, o pecado trouxe essa questão. O exercício da nossa vontade, ela foi escravizada. Independente de nós termos vontades. Mas ela foi escravizada. E escravizada aonde? Aonde? No pecado. Tá bom aqui? Tem alguma dúvida, alguma pergunta para se fazer? Essa turma não tem pergunta não. Turma boa, viu? Deu para entender aí, irmãos, a questão da imagem e semelhança? Deu para ficar afinadinho? Para você chegar nisso, diga, minha filhinha. Era bom levar ali, né, Clarinha? Que você pediu, né? É porque está transmitindo aí, os irmãos precisam saber. Só um minutinho, viu, minha filha? Pastor, quando ele fala imagem e semelhança, eu acredito que a semelhança foi essas coisas que o pastor falou, né? Cognitivo, pensamento, Domínio. Poder, domínio. Mas quando ele fala imagem, também não já estava supervisionando que Jesus viria como homem, como nós? Não, minha filha. Porque ali realmente ele está comunicando, a ideia ali do texto é que Deus estava fazendo do homem, o ser que ele estava criando, a cereja do bolo da criação. Então a ideia é essa. Ele não está ali comunicando a questão do Redentor, ou questão futura, né? Tipo uma tipologia, né? Aquilo que vai apontar lá na frente. A intenção ali no texto não é. Porque quando ele fala façamos, está ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa obra, né? Façamos significa a trindade está ali. Apesar de não ter trindade nas Escrituras. Porque quando nós pensamos em imagem, vem logo a parte física, né? Sim, é o isso, estereótipo. Isso. É porque na nossa concepção é isso, mas o leitor hebreu, ele vê de outra maneira, entendeu? Ele compreende isso aí que eu estou falando para vocês, está ligado isso aqui. A gente lê imagem, como eu falei, por isso que eu disse assim, a gente vê logo um espelhão na frente, a gente vê nossa forma, né? Normal, é essa nossa categoria de pensamento de nós que somos do lado de cá. Mas o leitor, o hebreu, o judeu, quando lia o texto, ele sabia o que no original ali da sua língua abarcava aquilo ali. Então não significa que Deus já estava contemplando a Cristo ali. Não, ele está dizendo, o homem é a cereja do bolo, a cereja da criação. Porque de toda a criação, Deus escolheu e fez o homem e deu ao homem essa característica, ele não deu a nenhum outro. Então o homem é a cereja do bolo. Quando Mara faz lá aquele bolo bonitinho, lá no topo ela coloca aquele, né? Aquela finalização perfeita. Então o homem é a perfeita sinalização da criação. Então o homem foi feito completo e inteiro, perfeito, mas foi deformado pelo pecado. E aí ele saiu desse status aí de perfeição e entrou em uma calamidade espiritual e moral. E um abismo ontológico se fez. É importante pontuar isso aqui, viu, irmãos? Antologia, a questão do ser. Então, um grande abismo e um lapso se fez com a queda. Porque o homem vivia unido a Deus. Estava pegado. Lembra que Deus vinha toda tarde na viração do dia para se relacionar
Aí você pode dizer aí que Cristo estava ali. Entendeu, irmã? E Cristo é aquela figura que vem e falava com Adão e Eva no jardim. A figura é Cristo pré-encarnado. Vinha falar com ele. Alguns pensam até que ele via mesmo corporealmente falar. Outros dizem que era uma voz, né? Mas independente, Deus estava ali e cremos que a segunda pessoa da divindade estava ali. Com o pecado, irmãos, que houve esse rompimento com o pecado e o homem foi deformado com o pecado, um lapso acontece. Então, um abismo antológico. O ser de Deus santo, puro e eterno, porque o homem, apesar de ser criado perfeito, cognitivamente e com domínio e autoridade que Deus compartilhou, ele ainda é uma criação, ele não é eterno. Ele poderia viver eternamente, por isso que Deus deixou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então, Deus teve que tirar o homem dali para que ele não lançasse mão da árvore da vida e comesse e vivesse eternamente dos seus pecados. Então tem que tirar do jardim. Por isso que tira, bota anjo lá com espada de fogo. Então o homem, ele não é eterno, naturalmente e essencialmente. Quando nós recebermos um corpo glorificado, nós iremos assumir a eternidade como essência? Não. Nós seremos um ser glorificado, mais uma criatura. Eterno é só Deus. Todos os anjos são eternos? Não. É a criação. Vivem de eternidade em eternidade porque Deus os sustenta. Mas eterno só há Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, aí eu estava dizendo o lapso, né? Então tem esse lapso que acontece antológico. Então o ser que essencialmente é eterno e o ser que foi criado para viver em eterno gozo desse ser eterno, que é o homem. No pecado, há esse rompimento, esse lapso, que eu chamei de rompimento antológico. O ser criado se desconecta do ser eterno. E quem é que causou isso? O pecado. Então a gente vive, os seres humanos vivem nesse lapso, esse espaçamento. É uma ponte intransponível, meus irmãos. Então não dá para um salto cair lá no colo de Deus. O homem não se esforça para pular e cair no colo de Deus. Deus precisa construir a ponte novamente. Está entendendo? Nesse lapso e nessa distância, Deus precisa construir uma ponte novamente. Qual é o nome dessa ponte? Está aí. Jesus é essa ponte que liga o homem desconectado a Deus. E aí o homem pode novamente se relacionar com Deus e não há mais, então, esse lapso antológico. O homem continua sendo criação, Deus continua sendo eterno, mas eles são religados pela cruz. Coisa linda, né? A cruz é uma ponte. Sérgio Lopes diz assim: todo o meu orgulho, toda a minha emoção eram dois caminhos que formavam uma cruz. Descobri a fé, minha vida floresceu. Eu não vou deixar de te falar do amor de Jesus. É Jesus que faz essa ponte, né? Que nos liga de novo a Deus. Mas a gente está falando aqui dessa questão de escolhas. Aí eu estou dizendo para você que a escolha, nós temos escolhas. Então, a pregação de manhã mostrou isso, né? Hoje eu escolhi vir com essa roupa e disse: não vou usar paletó porque está fazendo um calor terrível. E ontem eu perdi acho que 15 quilos na congregação. Eu estou mais esbelto, não estou? Foi ontem. Mas mas essa semana eu ganho tudo de novo. Ainda mais se eu for lá em Clarinho para comer aquele pudim. Aí o que acontece? Eu falei aqui e fugiu minha cabeça agora. Me ajuda aí, gente. Assim, então eu escolhi vestir essa roupa e não usar paletó, porque está calor. Eu fiz a escolha. Eu sou responsável. Você já ouviu na pregação que Deus me dirigiu mesmo assim. Eu não precisei ouvir uma voz: pegue e vá com essa camisa quadriculada e essa gravata verdinha. E vá porque o calor está de matar. Não, mas eu escolhi, Deus me dirigiu a fazer essa escolha e fazer essas opções. E ainda eu pensei, eu olhei assim no espelho lá em casa,
e diz assim, tá faltando alguma coisa, porque já estou acostumado a botar o paletó, né? Vou botar esse paletó. Aí eu olhei para o paletó, aí eu vi o paletó verde, aí lembrei de Dan e disse, não, Dan disse que é para casar ela com esse paletó. Então eu não vou usar o paletó verde, até o dia de Dan. Eu disse, vou sem paletó mesmo, vou assim. E aqui estou. Porque eu tive uma vontade, uma decisão. Você também, né? Você escolheu livremente, em certa medida, fazer algumas escolhas, e você é responsável por elas. O homem mesmo, depois de ser afetado pelo pecado original, não deixou de exercer sua livre agência. Então esse termo aqui é bom que vocês capturem. O ser humano tem livre agência. Ele não tem livre arbítrio, mas tem livre agência. Quem sabe hoje eu consigo terminar isso aqui. Mas há uma diferença de livre arbítrio e livre agência. A livre agência acontece, está aqui com você e comigo. Mesmo que maculado pelo pecado, tá bom? Então é diferente de você ter livre-arbítrio. Livre-arbítrio, ou seja, eu posso escolher tudo somente por mim e por mim mesmo. Eu posso escolher porque eu quero e decidir a salvação, decidir casar com fulano, somente porque eu quero por mim e por mim mesmo. Não é assim. Deus é que dirige as coisas. Então vamos lá. A escolha pelo sabor do sorvete que você gosta. Quem gosta de açaí aqui? Adriele, eu vou te levar para tomar um açaí comigo, junto com o Ícaro, porque levantou a mão primeiro. Não sei o dia que Deus determinou, mas a gente vai tomar esse sorvete. Olha, então a escolha do sabor do sorvete, a cor da camisa que você escolheu para vestir, a cidade, como eu falei na pregação, que você vai morar, a pessoa que você vai casar, tudo isso está no campo da responsabilidade do humano, mas Deus é que governa e que dirige. Agora aqui, John MacArthur, que é um grande pastor, deixa eu ver se está aqui, nossas escolhas são de nossa total responsabilidade, livre agência é diferente de livre-arbítrio. Então, segura aqui. John MacArthur, que é um pastor norte-americano que vocês devem conhecer, ele tem uma Bíblia de estudo fantástica, muito boa, que você precisa ter essa Bíblia quando puder, e ali tem várias notas de rodapé, muito interessante, comentando textos bíblicos, ajuda muito para você fazer estudos, fazer consultas. Ele diz assim, ó, a frase que ele fala: todo ser humano tem a liberdade de escolher o pecado que quiser. Ele foi logo com o pé no peito, né? Todo ser humano tem a liberdade de escolher o pecado que quiser, porque ele é depravado. Então ele quer pecar aqui, ele quer pegar aquilo. Se você for querer colocar alguma coisa no campo da escolha, você pode dizer, ele vai escolher pecar, pecar, pecar e pecar. Como também escolher não pecar. Então ele vai escolher por pecados que violam mais, outros não vai fazer, mas a sua vontade está maculada. É isso que MacArthur quer dizer. Se tem alguma coisa que a gente que o ser humano, a parte de Deus, vai escolher, é sempre para o pecado e para o mal. Essa frase nos mostra que o homem possui uma forte inclinação natural para escolher o erro. O homem também é também possível o homem não escolher errar. Intrinsecamente não, porque ele já está maculado. Não sabemos ao certo quem será salvo, evidentemente, porque isso está dentro do campo da eleição. Mas quando ele se abre para a cruz de Cristo e confessa aí os seus pecados e aceita, assim é revelado então que aquele homem era um escolhido para a salvação, e assim Deus mostra a justiça de Cristo na decisão que ele faz, governada por Deus, que é a ação do Espírito Santo ali no homem. Então, tem alguma pergunta a fazer nesse ponto aí? Alguma pergunta? Posso? Fala, minha irmã. Irmã Rosinha, que hoje não está de rosa, preto e branco. Fala aí, minha filha. Pastor, eu fico pensando assim, em relação à livre escolha e livre-arbítrio, que são coisas diferentes que o senhor disse, né? Uhum. Eu creio assim também que isso não é questão de interpretação
em relação ao livre-arbítrio, não ser a mesma coisa que a livre escolha, em relação a pecar ou não pecar, e não em relação a roupa, ou comida, ou sorvete. Isso aí é uma coisa que eu escolho se eu quiser, se eu não quiser, eu não escolho, não é pecado. Entendeu? Mas em relação ao pecar, eu escolhi pecar. Eu vou pecar porque eu gosto daquilo, eu gosto de ir para o carnaval. É um pecado ir para o carnaval, eu considero. Mas eu também escolho não ir, porque eu temo a Deus, amo a meu Deus e não vou para lá porque não é bom para mim, não me edifica. E muito pelo contrário, ainda faço outros irmãos pecar, outros irmãos pecar. Então, isso é uma livre escolha. Então, eu considero assim, livre escolha em relação ao pecado e livre-arbítrio, eu considero a mesma coisa. Porque o livre-arbítrio é você escolher pecar ou não pecar, como a livre escolha. Não é a mesma coisa? Não. É questão de interpretação, porque eu já vi pastores bíblicos dizer que o livre-arbítrio é a escolha que a pessoa faz, de pecar ou não pecar, de aceitar Jesus ou não aceitar. É escolha, irmã. Vá lá. É escolha. Livre-arbítrio, livre agência. Então, só que no campo da soteriologia, as pessoas entendem que ela pode escolher ou não a Jesus. E isso elas dizem que acontece por causa de um livre arbítrio. Livre arbítrio. Nós possuímos arbítrio, que são as nossas vontades, nossas escolhas. Sim, existe sim. O céu e o inferno. Mas você ouviu na semana passada eu falar que tem a eleição, que é soberana, que o homem não escolhe o caminho da vida porque ele está cego nos seus pecados? Um cego não consegue passar pela porta sem que alguém lhe mostre o caminho. Ele bate a cabeça. Então, o pecado afetou o homem, lembra? Desconectou o homem de Deus e apagou o homem. Ele não consegue enxergar e nem ver. Então, ele não tem disposição também por Deus. Ele não deseja a Deus e não quer. Se ele tiver disposição para Deus, é porque Deus regenerou a alma dele, trouxe vida para a alma dele. Ele estava morto, e aí ele passa a viver por causa da obra do Espírito Santo no seu coração. Aí ele abre os olhos e consegue enxergar a cruz. E uma vez que ele abre os olhos e consegue enxergar a cruz, livre dessa cegueira espiritual, e essa livre agência agora dele, enxergando Cristo, faz com que ele caminhe para a cruz. Mas, se uma pessoa escolhe ir para o carnaval ou não, é a livre agência, a escolha dela que ela faz. Um pecador que não é salvo escolhe ir ou não para o carnaval. Hoje eu vou, hoje eu não vou. Mas o campo do livre-arbítrio na soteriologia é para mostrar, é uma defesa de um grupo de cristãos salvos, tá bom, irmãos? De um grupo de cristãos salvos, que são chamados de arminianos. Eu não tenho medo, arminiano, calvinista, eu não sou nenhum nem outro. Deixa de ser menino espiritual, essa coisa, discurso de menino. Sou de Cristo, tá que nem aquele povo de lá de Corinto. Eu não sou de Paulo, não sou de Apolo, eu sou de Jesus. Esse é o pior. O pior é o que é de Jesus. E é isso, pastor? Porque o que é de Jesus diz, não, eu sou isso aqui, acabou. Não, você tem que seguir homens que refletem a palavra de Deus, lê-los, considerar seus pensamentos. Armínio foi um grande homem de Deus, está no céu. Calvino também está no céu. Só que Armínio pensava assim: o homem, para se salvar, ele escolhe a salvação que lhe é proposta. Lembra da aula passada que eu disse que a chamada eficaz é um convite que pode vir ao ouvido ou ao coração? Quando vem ao ouvido é só uma chamada natural. Quando desce ao coração é a chamada eficaz. Então Armínio dizia: eu posso escolher, se desce para o ouvido, se desce para o coração, só fica no ouvido. Não tem como, porque o homem está escravizado pelo pecado. Calvino já dizia: o homem é depravado completamente. Então, por ele ser depravado totalmente, ele está cego, morto em seus pecados, não consegue vir à luz, não consegue enxergar a Cristo, a menos que Jesus nos ilumine os olhos, através do Espírito Santo, possamos enxergar e assim caminhar para a salvação. Fala aí, Ítalo. Só para explicar um pouco mais essa questão do livre-arbítrio, árbitro
é aquele que dita as regras. Então, árbitro só existe um. Quem é o árbitro? É Deus. Quem determina as regras? Quem determinou que só existe um meio pelo qual o homem deve ser salvo? É Deus. O homem pode dizer assim, eu não acredito nisso não. Vai mudar a realidade? Não vai. Então o homem não é árbitro. O homem não tem o poder de ditar as regras. De dizer assim, eu vou fazer o bem e eu vou ser salvo. Se não for a vontade de Deus que ele não seja salvo, ele não vai ser. Porque árbitro só é Deus. O que nós temos quanto criação é liberdade de escolha. Que é o que o pastor está chamando de livre agência. É a liberdade de escolher, como a irmã Rosa falou, escolher o mal ou escolher o bem. Mas isso não define a gente como árbitro. Porque árbitro só existe um, que é o nosso Deus. Soberano, né? Ivan quer perguntar alguma coisinha ali. Obrigado, irmão, pela contribuição. Glória a Deus sobre Tá o bom, estudo, né? está sendo bem edificante. Mas me veio aqui a memória, minha memória pequena, né? Para resumir, que na crucificação, tentar resumir os dois, é que na crucificação de Cristo, quando o Senhor Jesus iria morrer, ele olhou para o céu e disse, Deus, meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas que se não for, seja feita a tua vontade. Então significa que Jesus ele poderia ali não querer, mas ele viu que era propósito de Deus aquilo se cumprir para salvar a humanidade. Então, tentando, na minha pequenez, tentando resumir um pouco essa situação, é saber que eu tenho o direito de escolha, como Jesus também tinha ali. Mas ele viu que a escolha dele ali, se porventura ele tomasse, não seria a escolha correta da mente de Deus. E hoje nós não estaríamos aqui, salvo pelo sacrifício dele na cruz, né? Vou só refinar um pouquinho isso aí, essa linha. A gente viu na mensagem pela manhã que Jesus assumiu a humanidade e viveu intensamente. A oração que ele fez lá no Getsemane, pela qual o irmão Ivan está citando aqui, ele dizendo, Pai, faça-se a tua vontade, se possível afasta de mim este cálice, contanto faça-se a tua vontade. Ele está dizendo ali, isso que eu vou viver não vai ser fácil, Pai, mas faça-se a tua vontade. É assim que a gente tem que ler. Quando ele dizia, a minha alma está angustiada até a morte. Aquilo ali está mostrando a humanidade de Jesus. Fazer aquela oração que Jesus fez é falta de fé? Não. Todo homem ora assim. É isso que a gente tem que ver. Em momentos de dificuldade, nós oramos assim. Senhor, está difícil, mas cumpra a tua vontade. Se o Senhor afasta de mim este cálice, mas a tua vontade é perfeita, é agradável. Eu sei que o que eu estou fazendo é por um plano maior. Cumpra-se em mim a tua vontade. Minha alma está angustiada até a morte. Vocês não podem interceder comigo? Deus está ali orando e chorando, suando gotas de sangue. Ele está precisando que 3 discípulos orassem com ele. Por que vocês não oram, conseguem vigiar comigo 1 hora? O homem está falando isso, o homem Deus está dizendo a humanidade de Jesus estava dizendo, eu preciso do apoio de vocês, na oração, na intercessão. Mas também, de certa maneira, mostra que a soberania de Deus está ali sobre Cristo, sobre o que ele precisa cumprir, e ele entende perfeitamente a soberania de Deus e está disposto para cumpri-la até o fim. Lembra que quando ele na cruz deu aquele último brado dele, qual foi o brado que ele deu? Tetelestai, né? Está consumado, ou seja, cumprir cabalmente a obra que o Senhor me mandou fazer. Aí depois que ele falou isso, ele entregou seu espírito a Deus. É interessante. Quando ele disse Tetelestai, ele entregou seu espírito a Deus. Então, a morte não podia matá-lo. Ele se entregou. Ele disse também, ninguém pode tirar minha vida. Eu mesmo a dou. E tenho o poder de tomá-la de novo. Porque este mandamento eu recebi de meu Pai. Isso é fantástico, né? Beleza, irmãos? Vamos? Hoje está bom, né? Está rendendo essa aula, rapaz. Maravilha. E semana que vem eu vou continuar falando sobre isso. Não é na semana que vem não, que a gente vai ter culto de alvorada, né? Vamos. Tem mais alguma dúvida aí? Deixa eu seguir aqui. O homem então se tornou escravo. Escravo do pecado. Antes da queda, o homem desfrutava da condição de julgar com
toda isenção. Então isso é importante para você entender mais esse caminho de livre-arbítrio, tá bom? Irmã Rosinha, o pessoal aqui. Antes da queda, o homem desfrutava com toda isenção entre o bem e o mal. Ou seja, ele não tinha alma maculada. Então, ele julgava todas as coisas entre bem e mal e decidir qual alternativa escolher e realizar essa decisão sem qualquer fator que o impedisse ou restringisse. Mas depois do pecado, o homem perdeu essa capacidade e tornou-se escravo do pecado. O que é isso aqui? Antes do pecado existia o livre-arbítrio? Olhe lá para trás. Like, existia assim. Antes do pecado, existia o livre-arbítrio. Por quê? Porque o homem era perfeito, completo e inteiro. Ali. Então o homem podia escolher livremente, em liberdade, fazer a sua escolha como agente livre, em livre-arbítrio. Então a sua vontade não estava escrava. Livre-arbítrio é isso aí, nessa perspectiva nossa aqui de fé. Então, antes da queda, Adão podia escolher livremente as coisas, porque ele não possuía inclinação para o mal. E depois do pecado, agora o que acontece? Ele é escravo. E escravo de quê? Do pecado. Está mais claro agora? Ele é escravo do pecado. Então, alguns textos nos mostram a corrupção universal do homem ou a depravação total. Tito, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 16. Abre aí. Isso aqui foi o que eu falei, que o homem desfrutava de todas as coisas com total isenção entre o bem e o mal. Então não havia influência dessas coisas. Decidir de qualquer alternativa, né? Ele possuía isso. Mas depois do pecado ele se tornou escravo. Deixa eu ver se eu coloquei o texto aqui. Ah, sim. Então, em Tito, capítulo 1, versículo 1 e 15, tem aqui o texto para que a gente possa tornar uma base bíblica isso que eu estou falando para vocês. Versículo 15 do capítulo 1 de Tito. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Está vendo? Depravação, destruída, condenada. No tocante a Deus, eles não podem pensar em Deus por livre disposição. Eles não, é o texto que a gente está lendo aqui, está dizendo aqui. Então eles não podem ter isso. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então a depravação coloca o homem nesta categoria aí. Então ele está escravo do pecado. Tem mais aqui? Jeremias 17:9, que sempre cito aqui para vocês. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Um outro texto, Marcos 7, 21 a 23. Porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios do homem, do coração do homem depravado. Procedem o quê? Os maus desígnios. Aí Jesus Cristo dá uma listinha. A prostituição, procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro do homem e contaminam o homem. Está vendo? Então, essas coisas procedem da alma decadente do homem no pecado. Tem um outro texto, Efésios 4, 17 a 18. Isto, portanto, digo. Cadê, meu Deus? Isto, portanto, digo,
e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, pensamentos corrompidos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração. Está vendo textos mostrando que o homem que o homem é corrompido, que ele é depravado? Então a corrupção está no coração, na queda do pecado original que afetou o homem cheio. A doutrina da depravação total mostra o abrangente impacto que o pecado causou na vida de todos os homens, algo devastador, que afetou tanto as estruturas materiais, está vendo aí? As estruturas materiais foram afetadas. Como é que a estrutura material foi afetada? Dá uma só aí, por favor. Fala mais alto aí, filhinho. O envelhecimento foi uma questão que o pecado, da maneira como acontece hoje, é prova realmente da depravação total do homem, do impacto do pecado. O envelhecimento, que mais? Morte, as questões estruturais, enfermidades, enfermidades do corpo, limites no corpo. Isso também são reflexos do pecado. Ah, fulano está de câncer, ele é pecador. Não é isso. É que a condição natural, biológica, sofreu o impacto do pecado. E por isso ele pode desenvolver qualquer tipo de doença. Pressão alta, diabetes. Eu estou com gordura no fígado. Estou precisando malhar. E aí eu e Tinga lá na... Tinga não está com gordura não, graças a Deus. Mas Tinga está lá no Pilates e eu estou lá na musculação para queimar essa gordura desgraçada no meu fígado. Então, mais a gordura lá no fígado. Por que meu fígado hoje pega gordura? Por causa do pecado. Ele tem limitação. O cara da glutonaria, comendo demais. Pecado. Queima, Jesus. Santifica esse pastor. Ainda vou num casamento cheio de delícia. E outro falou, eu estou fazendo dieta, mas está difícil, pastor. Eu disse, mas toda hora tem um docinho gostoso pra gente aqui, né? Aí eu tenho que nadar mais, viu? E malhar também. Então, meus queridos, o corpo, a matéria, ela sofreu o impacto da depravação por causa do pecado. E aí também tem a questão imaterial do homem que sofreu o impacto também. Que aí é tudo isso que a gente já viu no texto aqui. A questão do pensamento, da mente, do coração, da própria alma, do próprio espírito do homem que procede a essas coisas. Vamos em frente? Só temos mais 10 minutinhos. Tem alguma pergunta aí? O homem que se encontra atingido diretamente em todas as suas esferas pelo pecado está morto em seus delitos e não pode por si mesmo, como também não quer aquilo que seja puro, honesto, santo e que agrada a Deus. Ele está escravo do pecado e não quer e nem pode buscar aquilo que seja puro, santo e honesto diante de Deus, porque ele está em queda, ele está em decadência. Tem um outro texto aqui que eu quero ler com vocês em Romanos 7. Deixa lá, né? Mas deixa eu ler aqui Romanos 7:5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, isso aqui é fantástico no texto. As questões pecaminosas postas em realce pela lei, ou seja, o mandamento de Deus, aquilo que nós aprendemos em Gálatas na exposição, né? A lei é boa, como Paulo fala em Romanos. Então a lei mostra que nós somos incapazes de cumprir, porque a lei mostra que não peque ou não mate, a gente mata. Honre o seu pai, a gente não honra. Então a lei realça a vontade de Deus e mostra que a gente é incapaz. Ela realça, ela deixa bem estampado a nossa pecaminosidade. A lei de Deus, a palavra, a Bíblia, deixa bem exposto para o mundo que ele é depravado, que o mundo está depravado, que os homens estão em morte, em estado de morte. Posto em realce pela lei,
operava em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então, a palavra de Deus mesmo mostra que o homem está frutificando para o fim de destruição. E em Romanos 8:8 diz assim: portanto, os que estão na carne ou no pecado, os que estão mortos, você vê lá nesse contexto, carne é pecado e mortandade espiritual. Os que estão mortos não podem agradar a Deus. Não tem condição de ter livre vontade de agradar a Deus. Porque estão o quê? Estão mortos, escravos no pecado. Tá bom? Deixa eu falar só mais uma coisinha aqui para a gente orar. Na semana que vem a gente continua. A doutrina da depravação total do homem, que é aqui a soberania de Deus, na doutrina da depravação. A doutrina da depravação total do homem, a gente vai voltar na semana que vem, a partir desse ponto aqui. Do homem nos conduz a enxergar a absoluta soberania de Deus na salvação. Então você está vendo aí em textos que eu estou provando que na salvação, a doutrina da depravação do homem, quando a gente relaciona ela com a soberania, a salvação de Deus, a gente vê e prova que a soberania de Deus está na salvação, mostrando que o homem não tem capacidade alguma de buscar a Deus por si mesmo ou de contribuir e de possuir o mínimo de parcela possível no processo de salvação. Vocês conseguem ler isso aí? Lê aí para eu ver. Isso aí. Isso aí, meninos. Rapaz, vocês estão com uma visão excelente. A depravação me pegou na visão, viu, irmão? Acabou com minha visão. Com minha memória também, que é cabeça de vento. Toda vez esqueço o nome de um irmão e outro, né? É verdade. Vocês estão bem. Modilton. Irmãos, obrigado, viu? Por hoje. Espero que tenha sido edificante. Leiam sobre essas questões. A gente volta para isso, porque isso transita o caminho da nossa fé. Tá bom? Na semana que vem não vai ter escola por causa da culto da alvorada. Vamos estar aqui a partir das 6 da manhã para o nosso culto ao Senhor. Não vou fazer também a pregação expositiva de Eclesiastes, porque a gente vai trabalhar uma temática sobre Páscoa, manhã e noite. E também a gente depois vai tomar um café bem gostoso ali, juntos. Ah, tem uma lista lá fora, né? Isso. O Clarinho está pedindo que todos coloquem o nome ali na lista, para poder a gente ter uma noção de quanto vai fazer, né? Do que vai produzir aí para os irmãos. Então, vamos ficar de pé e vamos orar, queridos. Esse tema não acabou, a gente não conseguiu exaurir ele, a gente vai trabalhar mais esse aspecto, vou dar mais substância para os irmãos refletirem mais sobre essa questão de tema do livre-arbítrio. Mas foi muito boa a nossa aula hoje. Obrigado pela participação dos irmãos. E vamos que vamos, a gente está só no começo, tá bom? Senhor, obrigado por esta aula, pelos nossos irmãos, porque por meio de ensinos doutrinários nós podemos compreender melhor as Escrituras. E também, Senhor, outras verdades que grandes homens pensaram e refletiram. Obrigado, porque mesmo afetados pelo pecado, o Senhor, pela graça de Cristo, nos proveu salvação e nos dá, Senhor, condição de poder compreender as Escrituras, abrir nosso coração para melhor interpretá-la. Ó Deus, ajude os meus irmãos e a mim neste processo que não é de uma hora para a outra, é uma formação que nós estamos construindo juntos aqui, até um dia, Senhor, que nós tenhamos uma mesma linguagem, mesma linha de pensamento e raciocínio teológico, e isso vai ser um motivo de muita alegria para todos nós, Senhor, e eu creio também que para Ti.
Em nome de Cristo oramos, nos dá uma tarde aí abençoada e que possamos voltar, Senhor, para cultuar a Ti às 18 horas. Em nome de Jesus, oramos. Amém.